o presidente Trump anunciou na quarta passada tarifas mais pesadas do que o mercado financeiro esperava. Essa decisão gerou uma reação imediata e intensa dos mercados nos últimos dias. A proposta desse vídeo aqui curto é basicamente tentar entender melhor o que realmente isso significa para a economia global e especialmente para nós aqui no Brasil. Até a quarta-feira passada, a tese majoritária no mercado era que o Trump estaria blefando em 90%, quase 100% da sua linha, indo na linha da negociação da arte de negócio, que é uma estratégia em que ele estaria exagerando inicialmente nas tarifas para conseguir condições melhores depois. No vocabulário brasileiro seria algo como botar o bode na sala, para justamente depois negociar melhor com mais poder de barganha. Em nossa interpretação, conforme inclusive publicamos nas nossas redes sociais nas últimas semanas, a situação era e é um pouquinho mais preocupante. Em nossa opinião, o Trump realmente quer trazer de volta para os Estados Unidos indústrias que hoje operam em países mais competitivos, adotando então uma reindustrialização e atacando esses déficits comerciais de forma realmente agressiva. Ou seja, com alguns impactos que vão ser temporários, que vão estar na mesa em negociações e podem acabar porventura mudando, e alguns impactos de fato permanentes. E, infelizmente, acreditamos que parte desses efeitos das tarifas que vão acabar ficando devem ser duradouros e devem sim afetar a economia americana e do resto do mundo. Basicamente, o que provavelmente iremos assistir é uma nova ordem de alocação de recursos e financiamento das empresas pelo mundo afora. Praticamente todos os boards e CEOs de empresas americanas e multinacionais hoje devem estar pensando qual será de fato o momento de mudar sua produção externa para dentro dos Estados Unidos. Qual o momento, de fato, eles devem acreditar que esse é o novo cenário que veio para ficar. Vai ser difícil tomar esse tipo de decisão nos próximos meses, já que as taxas finais podem ser bem alteradas em negociação, conforme nós falamos. Mas isso por si só já pode iniciar um freio razoável na economia americana e de outros países do mundo. O grande problema aqui é que devemos assistir uma nova ordem de alocação de recursos, onde o propósito final não será exclusivamente de melhorar a rentabilidade e a lucratividade das empresas com melhores serviços para os clientes, mas sim vai ter aí um jogo político muito intenso nas tomadas de decisão. E de uma certa forma, o Trump decidiu botar em corner países historicamente aliados dos Estados Unidos. Vamos tentar trazer um exemplo aqui para tentar ficar um pouquinho mais tangível para os nossos clientes. Imagina que os Estados Unidos têm uma capacidade limitada, por exemplo, em energia, ou qualquer outro insumo, o que é verdade, por sinal. Faz mais sentido usar essa energia, do nosso exemplo, num data center de tecnologia de IA para a Apple, para a Amazon, etc., ou para, por exemplo, produzir aço num alto forno. Claramente o valor agregado por tecnologia é muito maior do que por indústrias mais tradicionais. E a gente brasileiro conhece bem isso. E aí surgem outros problemas também. A economia americana deve sofrer, já que muitas multinacionais estrangeiras e consumidores estrangeiros devem recuar seus investimentos, suas compras e seus negócios nos Estados Unidos. Um caminho clássico que leva a uma recessão, uma piora da economia real. Nessa linha, o Banco Central americano, Fed, deveria atuar. Mas com esses choques de oferta, dados os aumentos de preço das tarifas, a inflação no curto prazo deve ficar mais alta. E como a política monetária consegue atuar bem sobre demanda, mas é muito ineficiente em choques de oferta, temos um problema razoável para o Fed. A pergunta que se põe é como o Fed terá espaço para cortar os juros no curto prazo se a inflação continuará alta, acima muito provavelmente de 4%. E o que estamos vendo nos últimos dias é o mercado reagindo a isso tudo. E não está parecendo, na nossa opinião, o momento de pegar a faca caindo, ou seja, de iniciar as compras de ativo de risco, tirando um ativo específico que citarei no final do vídeo. Voltando à tese dos Estados Unidos, estamos diante de um caminho bem ruim e uma possível recessão americana e talvez de outros países importantes. As bolsas estão despencando, o petróleo batendo níveis de queda que não batia há bastante tempo, e os juros americanos cedendo também bastante. A percepção geral é que o Fed terá pouco espaço nesse curto prazo para ser agressivo nas taxas de juros com esses choques de tarifa, que nem eu falei lá em cima. E a pergunta mais importante, e o Brasil nisso tudo? E os ativos brasileiros, como é que ficam nesse cenário? Para a gente aqui na DOP, o cenário é misto para o Brasil. O lado positivo é que, de um lado, ficamos menos expostos às tarifas mais agressivas, o que foi e é um alívio. Um outro lado positivo também é que a queda de juros de longo prazo dos juros americanos pode de fato representar menos pressão para os juros de longo prazo aqui no Brasil, e em destaque os países emergentes e muito provavelmente respingando aqui no Brasil. Em relação ao dólar, para a gente aqui ainda é uma incógnita, tá? Tradicionalmente, em cenários de aversão a risco, como o atual,
leva a uma alta de dólar. Porém, essa perda de força da economia americana, com menor juros por lá, podem sim fazer com que o dólar perca força, algo que nos ajudaria bastante a reduzir a nossa inflação por aqui. Mas aqui na Duop não acreditamos e não esperamos uma valorização expressiva do real a ponto do dólar voltar a bater níveis de 5,10, 5,20. Agora vamos para o lado negativo disso tudo. O fluxo de alocação de capital estrangeiro em ativos brasileiros já caminhava bem e mal nos últimos 3 a 4 anos e deve piorar ainda mais com a aversão a risco global. Outro ponto em destaque é que o melhor momento das contas externas brasileiras já passou e mesmo com juros altíssimos como os atuais, o nosso déficit em conta corrente aumentou de cerca de 1% para 3%. E esse cenário pode piorar ainda mais. Para a gente, eu acho que para a maioria dos economistas, é uma incógnita enorme saber como os produtos chineses de outros países, que a priori seriam exportados para os Estados Unidos, podem acabar por aqui pelo Brasil. Mas isso é uma conversa para um outro momento. O mais importante agora é acompanhar com calma, ajustar os níveis de risco dos seus investimentos e acompanhar de perto, junto com o seu assessor ou seus conselheiros, a entender como e se o Trump vai acabar retrocedendo em relação a essas tarifas. Aqui na Duop, achamos que existe um ativo bem atraente para surfar esse momento, que são as NTN-Bs de longo prazo, já que acreditamos que os juros longos vão comprimir mundo afora e também aqui no Brasil. E em soma disso, a inflação pode acabar recebendo boas notícias vindo do dólar se realmente acontecer uma descompressão dele. E é assim que pretendemos atravessar esse momento com mais segurança até a economia global encontrar seu novo equilíbrio. Um grande abraço de toda a equipe da Duop.